chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Daniel 12, versículo 2, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vamos pular o versículo 11. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode sentar. Nós lemos dois textos. Um no livro de Daniel. Isaías também fala. Outro no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Falando então dessa terrível angústia eterna, vergonha eterna, para quem hoje, enquanto está vivo, despreza, ou aqueles que já desprezaram, e outros que vão desprezar ainda a Jesus Cristo. A morte de Jesus foi para nos livrar disso. No dia do juízo, se nós perseverar e permanecer fiel até o fim, o meu livro, a minha história vai ser aberta. Edivaldo, para cima, você foi pastor, então vai constar. Não vai constar meus erros. Se eu estiver do lado da direita do Senhor, não vai constar nenhum erro. Os pecados, as manchas são tiradas, diz a palavra de Deus. João, Antônio, não vai ser só Jesus julgando bilhões e bilhões de os anjos vão julgar, e os santos servos de Deus também vão julgar. Então cada um de nós receberá o que tiver feito por esse corpo aqui, ou bem ou mal, no dia do juízo. Mas para eu me livrar dessa condenação, Jesus veio ao mundo para salvar. Às vezes as pessoas pregam assim: Jesus cura e salva, Jesus cura e salva, aceita Jesus, mas não explica salva de quê? É desse momento terrível, porque lá não vai ter papai, mamãe, advogado, não vai ter matador, não vai ter bandido, não vai ter seu doutor, não vai ter juiz, não vai ter seu presidente, não terá ninguém, nem vovô, nem mamãe, para livrar as pessoas. Cada um conscientemente irá ouvir sua sentença, ou ser absorvido, né? Então o que nós fazemos hoje? Estamos ensinando as pessoas que isso é sério, e as pessoas precisam crer no sacrifício de Jesus. O que nós vamos fazer hoje aqui é uma festa. Isso aqui é uma festa, não é momento de tristeza. Quando eu entrei para o Evangelho, eu achava que lembrar a morte de Jesus era uma tristeza tão grande que eu queria chorar porque fizeram aquilo com ele. Depois Deus me revelou, mostrou que eu deveria me alegrar pela sua morte, porque na sua morte Ele me deu a vida. Na sua morte Ele pagou a minha dívida. Eu tinha uma dívida. Se você ainda não recebeu Jesus, não está andando segundo a palavra, a sua dívida está ativa. Entendeu? Sua dívida está ativa, não tem jeito. Pode dizer que é bonzinho, que faz bondade com todo mundo. Bondade praticada aí fora, irmãos, não dá carta branca para entrar no reino do céu. Tem que crer em Jesus. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim, só basta isso. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai e diante dos santos anjos no dia do juízo. Então não basta ser bonzinho com todo mundo, como distribuir arroz, feijão, carne,
Isso aí não compra a salvação. A salvação é dada gratuitamente por Jesus. Tem que ir a Ele, receber dele, aleluia, o selo. Senão você não chega lá. Bondade não compra. Quem tem Jesus deve praticar a bondade, mas praticar a bondade sem Jesus não adianta. A bondade em si, como faz muitos espíritas, eles creem em algumas partes do Evangelho, mas não creem em toda a Bíblia, não usa toda a palavra de Deus, e pratica muita bondade com as pessoas, gostam de ajudar, são caridosos, mas isso não compra a salvação eterna. Tem que crer em Jesus, crer e seguir, como os demais irmãos. Se alguém diz que serve a Jesus, mas está isolado da comunidade, esse não serve ao Senhor, porque nós somos uma família e devemos nos unir, ajudando uns aos outros. Pois depois que recebemos a Jesus, temos a tarefa de ensinar e ajudar o irmão quando cai, quando tropeça, levantar ele, né, a mão, não é isso? Ou acabar de empurrá-lo. Não é? Na obra de Deus nós procuramos ajudar, não é? Fortalecer os irmãos para que esses irmãos se levantem na presença de Deus. Então, quando nós comemoramos a Santa Ceia do Senhor entre os irmãos que já são batizados, que recebem a palavra, nós estamos anunciando a morte dele, a morte de Jesus. Ele mandou comemorar a morte, fazer isso em memória divina. Vamos ler isso. Ele não mandou comemorar o seu nascimento, como todo mundo faz, chamado Natal. Natal vem natalício, nascimento. Ele não mandou comemorar Natal. Talvez alguns de vocês comemorem por tradição. Uma tradição que vem vindo de geração em geração, e as pessoas não deram uma freadinha para dar uma olhada nas Escrituras se isso é mandamento de Deus. Mas fazem porque gostam das comilanças, das bebedices e um monte de troca de presente. Na verdade, não estão nem se alegrando pelo nascimento de Jesus, porque se fosse para comemorar o nascimento dele, deveriam dar presente para Jesus, né? Não uns para os outros, né? Tem muita coisa aqui estranha. Por isso, eu não comemoro Natal, meu pai não comemorava, eu já não comemoro há muitos anos. Os irmãos comemoram, né? Cada um fica no seu cada um. Eu testifico em Jesus Cristo que eu sou uma nova criatura, nasci de novo. Eu estou rejeitando tudo aquilo que não é verdadeiro e antibíblico. E se for para desviar as pessoas de dentro da palavra, da verdadeira festa, eu não quero nem colaborar, nem comemorar. Não vou ficar condenando ninguém que ainda faz na sua ignorância, ou porque gosta, né? Tem pessoas que simplesmente continuam porque gostam das combinâncias. Mas na verdade, irmãos, o Senhor nunca mandou comemorar o seu nascimento. Nunca foi comemorado pelos discípulos, pelos apóstolos, ou por algum outro. Não tem nenhum registro dessa comemoração. Mas a Santa Ceia do Senhor, a comemoração da sua morte, Ele mesmo mandou fazer isso em memória de mim. Eu gostaria de entender por que Jesus mandou fazer a Santa Ceia da sua morte e não do seu nascimento. É porque na morte dele, irmãos, ele foi obediente até o finalzinho. Quando ele rendeu o Espírito ali, ele foi obediente até aquele momento. E continua, é claro. Mas eu quero dizer que ele foi tentado para não obedecer, para não cumprir o que Deus tinha estabelecido. Então, quando ele ali, na sua morte, quando ele deu o último suspiro, Pai, em tua mão entrego o meu Espírito, e expirou ali estava realizada a obra da salvação eterna. Então foi uma grande vitória. O inferno, os demônios ficaram com muito ódio e raiva, porque Jesus foi obediente até o finalzinho. E ele estabeleceu isso: quem for fiel até o fim. Tem gente que pratica muita coisa boa para Deus, daqui a pouco se desvia. Tudo que fez, vai embora. A Bíblia diz que se o justo desviar, o que ele praticou injustiça não virá mais em memória da lei. Tem que recomeçar tudo novamente. Então, é muito maravilhoso nós continuarmos. Eu peço ao Senhor que Ele me ajude. Eu estou 40 anos no Evangelho. Então, peço ao Senhor desde meus 16 anos e meio, louvando, adorando o Senhor, sentindo a sua presença. Nunca troquei Jesus por ouro, por prata, por outras coisas. Ele para mim é meu grande tesouro. Ele me garante que me dará a eternidade, seria imortal. Ele me garante a imortalidade. Eu quero trocar, eu quero sair do corpo de carne, num tempo determinado. Eu quero deixar o corpo de carne aí. Eu quero entrar no meu corpo espiritual, naquele que Ele preparou, como dos anjos. Como Ele disse: os que forem havidos por dignos de alcançar a vida eterna, não se casarão, nem serão dados em casamento. Serão como os anjos de Deus do céu. Eu quero ser assim. Tem gente que sonha com um mundo melhor, sonha com família. Eu sonho em estar lá vendo milhões, vendo Sansão, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias,
vendo aqueles homens, aquelas mulheres de Deus lá nos céus, poderosos, sem maldade, sem tristeza, sem pressa. Nenhum deles está aqui pensando em nada daqui, porque a memória daqui da terra fica por aqui. Mamãe e papai, quando sai daqui, esquece que é mamãe e papai. Filhos, quando saem daqui, esquece que teve mãe e pai. Isso é só no sentimento carnal. Está escrito isso em Isaías 65, leiam. As coisas passadas não se recordarão mais, não virão embora. Isaías 65. Glória a Deus, aleluia. Imagina, sair daqui, alguém que fez uma maldade, aquilo continua na sua mente, mesmo que a pessoa te perdoou, mas de vez em quando você lembra, puxa, eu devia ter feito aquilo. Quando você sai daquilo, você não vai lembrar nunca mais. Nunca mais. Mas nunca mais, nunca mais. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que se reunia nesse lugar chamado Corinto. Então, o nome do livro é Aos Coríntios. As pessoas que residiam ali eram um grupo de crentes em Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tinha nome de denominação, como nossa igreja aqui não tem nenhum nome, vocês não viram ali, e nunca terá. A igreja do passado se reunia nos lares, em algum canto, onde podiam se reunir. Não podiam construir os templos por causa das perseguições. Então, tinha uma igreja em Corinto. Então, esta carta foi escrita para eles, orientando eles como deveriam praticar a Santa Ceia. Então, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja que aqui não existe uma proibição, mas manda cada um examinar-se a si mesmo para não comer o pão indignamente. Aí ele vem explicando depois. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não entendendo ou discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. Por causa disso, por causa de muitas pessoas comer o pão indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Pode sentar. Muitas pessoas que comem e bebem a Santa Ceia do Senhor indignamente, não estando na presença de Deus, servindo ao Senhor, comem para a sua condenação. E aqui há muitos doentes, fracos e muitos dos que dormem por esse motivo. Ele vem explicando conforme Jesus ensinou no livro de Lucas. Jesus pegou o pão, partiu e deu. Geralmente era um pão sem fermento, como nós fizemos aqui. Não tinha fermento. Na Páscoa, tirava-se o fermento, era a ordem de Deus. Não vou explicar isso agora, mas isso é muito maravilhoso. Então eles comiam o pão sem fermento, chamado asmos. Pão asmos. Então, irmãos,
ele disse: isso é meu corpo. Tem igreja aí que diz que literalmente, quando você come ali, você está comendo o corpo. Isso é só memorial, irmão. Fazer isso em memória. A escritura ela é muito clara, as pessoas fazem confusão. Ele disse: isso é meu corpo. Fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte. O que significa? Quando parte o pão, cada um come um pedaço. Que na morte dele, cada um recebeu uma parte da palavra. O pão sem fermento representa a palavra pura, sem heresia, sem doutrinas estranhas. Existem muitas igrejas criando doutrinas fora das escrituras. Então as pessoas estão comendo pão com fermento. Eu tenho um cuidado máximo, eu tenho muito cuidado de ensinar a palavra como está escrito. Por isso que eu não tenho convênio com nenhuma denominação. Eu já saí do sistema denominacional há muitos anos da minha vida. Compreendo como funciona cada uma aí. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Nos voltarmos para a palavra de Deus. Então, quando comemos, esse é meu corpo. O corpo de Jesus significa a palavra. Como isso? No próprio livro do Apocalipse está escrito assim: ele tem um nome pelo qual se chama Palavra de Deus. Escreveu o primeiro capítulo que o verbo, a palavra, se fez carne. Está falando de quem? Jesus. E habitou entre nós. Então, quando você lê a palavra, você está lendo o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo, juntando com a igreja. Quando a igreja está unida da palavra, faz parte desse corpo, tornando um corpo, sendo Jesus o próprio cabeça. Para quem nunca ouviu falar, isso pode ser um pouco difícil de entender agora, mas poderá entender mais tarde. Então, quando você lê a palavra e vive o que está escrito, você come a verdade. Então você é digno de comer o pão. Mas quando o irmão ou irmã lê a palavra, ouve os ensinamentos, mas não vive o que aprende, não coma. Não coma, porque você vai entrar em condenação. Tem irmãos que estão nas igrejas, fazem parte de corais, cantam, louvam a Deus, mas não estão vivendo a palavra na qual eles foram ensinados. Esses não estão dignos de comer o pão e beber este vinho. Porque uma pessoa que vive a palavra, ele está comendo a palavra, então pode comer o pão. Ele está mostrando. Quando nós pegamos o pão, comemos, nós estamos provando: Senhor, eu tenho comido a tua palavra, eu tenho vivido a tua palavra. Claro que nós não somos perfeitos, não estou falando da perfeição 100% que ninguém é aqui, só Jesus. Mas eu creio na palavra, eu aceito a palavra, eu vivo a palavra. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Se vem alguém me oferecer uma propina para eu fazer, eu não vou fazer porque a palavra de Deus condena isso. Se vem alguém denegrar a imagem do meu irmão porque ele pecou, errou lá, vamos deixar de falar do irmão que caiu, porque a palavra de Deus diz não falar mal do seu próximo. Então eu vivo a palavra de Deus. Então, quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós estamos comendo, se alimentando do corpo de Cristo. O vinho, a Bíblia não chama de suco, mas vinho, era bebido, tanto o vinho fermentado quanto o vinho sem fermento. Não existe a palavra suco de uva na Bíblia, chama-se vinho também. Vinho é o que sai da uva. Tem o vinho em vários estágios, até chegar ao último estágio, que é o vinagre. Geralmente nas festividades era bebido muito esse suco aqui, chamado de vinho novo. Assim que saía da pisadura, eles bebiam. E tinha o vinho fermentado, alcoolizado pela natureza da fermentação. Então, Jesus também pegou o cálice cheio e disse: este cálice é o Novo Testamento derramado no meu sangue. Não é isso que nós vemos aqui? Hein? Semelhante, versículo 25, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento, muita gente pensa que o Novo Testamento é de Mateus. O Novo Testamento é porque com a morte de Jesus, o Testamento passou a ter valor. Ou seja, os interessados no reino dos céus, os chamados, os eleitos,
receberam herança. Testamento. Testamento é um documento. Vou dividir esse livro aqui em 2 testamentos. Esse aqui é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento morreu? Não. Não. Lá está cheio, o Evangelho está pregado ali, no Velho Testamento. A Bíblia diz que Deus anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão. O Evangelho anunciado no Novo Testamento, tem até, nós temos um vídeo na internet, o Evangelho anunciado em Gênesis, em todos os livros da Bíblia, que muitos pastores não entendem nada, e muitos obreiros e homens de Deus que dizem são de Deus, ficam falando que só pregam o Novo Testamento, nem sabe o que é Novo Testamento, nem sabe o que é Testamento. Irmão, se eu escrevo então um testamento, mas ainda estou vivo, ele é chamado Velho Testamento, porque eu escrevi, disse que meus filhos vão ter parte da herança tal, outro vai ter a casa tal, outro vai ficar com o carro, isso é testamento. Mas eu estou vivo ainda, então nada de ninguém, o documento ainda não está valendo. Aí então eu venho falecer, então é chamado Novo Testamento, porque com a minha morte testificada, o chamado para a herança eterna, agora tenho a parte da herança. Quando Jesus estava aqui, não existia livro de Mateus. Nem Marcos, nem Lucas, nem João. Nem livro nenhum chamado o Novo Testamento. Mas Jesus estava aqui anunciando o Evangelho escrito de Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento. Ele estava apenas cumprindo, pregando o que estava escrito. E muitas de suas mensagens, a maioria de suas mensagens está toda no Velho Testamento. Uma hora eu já prometi isso, eu vou pegar todos os textos e mostrar no Velho Testamento de onde Jesus tirou as mensagens, as explicações. E os apóstolos também. Eles só falaram palavras mais claras, mas está tudo contido no Velho Testamento que muitos líderes não estudam, não conseguem entender. Então é chamado no Novo Testamento a morte de Cristo. Por isso que ele falou, este cálice é o Novo Testamento derramado no meu sangue, ou seja, na morte dele. Com a morte dele veio o Espírito Santo que nos conduz à vida eterna. Porque todos são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8. Esses são filhos de Deus. Então é o sangue do DNA de Cristo. Nós recebemos então uma informação do sangue, do corpo, da vida de Cristo, pelo Espírito Santo que começa a habitar em nós. Então esse cálice aí representa o sangue de Cristo, ou seja, o sangue derramado. Assim que o sangue derramou, ele morreu, a obra foi concluída. Então quando eu tomo um suco de uva, é porque eu também recebo o Espírito Santo. A palavra e o Espírito, 2 ingredientes, a palavra e o Espírito. O Espírito Santo não é sem a palavra, nem a palavra sem o Espírito Santo. Porque o Senhor mostrou uma parábola, 5 virgens loucas. Eles tinham a lâmpada, que representava a palavra. Lâmpada para os meus pés, é luz. Então aquelas 5 virgens, elas tinham, faz de conta isso aqui, a lamparina. Elas tinham então também a lâmpada. E Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então aquelas lâmpadas que elas levavam representavam a palavra de Deus. Mas 5, com as suas lâmpadas, perderam a luz, ficaram apagadas. Porque o azeite que umedecia o pavio e fazia acender, acabou. Elas ficaram no escuro com a lâmpada. Significa que muita gente nos últimos dias que conhecem a palavra não estarão mais com o Espírito Santo nas suas vidas, ficarão na lembrança da palavra, mas não conseguirão mais entender. Não conseguirão entender, não terão luz, compreensão do que é a verdade. Farão confusões, vão enrolar suas mentes e vão se desviar da verdade. E assim está acontecendo. As 5 virgens loucas estão brotando sobre a terra, em muitos lugares. 5 é um número simbólico. E as 5 prudentes continuam com o seu azeite, em comunhão com o Espírito Santo, como está escrito: não entristeçai o Espírito Santo, no qual vocês estão marcados para o dia do arrebatamento, o dia da redenção, aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele não faz parte de nada errado fora da palavra. Eu digo isso para vocês. Quando muitos líderes estão facilitando para o povo servir a Deus, Deus está exigindo mais ainda a santidade do povo. Como está escrito em Romanos 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor.
Então nós estamos vendo que enquanto um lado vai afrouxando, Deus vai mostrando que tem que se arrumar mais. Tem que limpar a casa, porque a hora vai chegando e Jesus está voltando e precisamos nos preparar. Mas então alguém disse: puxa, eu tenho sentido muita dificuldade, falta de comunhão com o Espírito. E por que falta de comunhão com o Espírito? Falta de obediência. Porque em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Se você tiver um compromisso: Senhor, eu não consigo obedecer a palavra, mas eu quero obedecer, Senhor. Isso sim, isso é palavra de quem é corajoso. Aí Deus vai enviar o Espírito Santo para te ajudar. Você vai confessar: Senhor, eu não consigo fazer isso, mas eu sei que está escrito assim, assim. Mas Senhor, me ajuda, que eu quero obedecer a tua palavra, mas não tenho condição sozinho. E aí o Espírito Santo vai começar a te orientar, te iluminar, né, te ajudar, e assim você vai conseguir. Então o cálice e o pão são dois ingredientes, um representando a palavra, o pão, e o outro representando o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que dá entendimento, que te dá fortaleza, que te dá visão, que te dá sonhos. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo pode ter sonhos de Deus? Pode, claro. Significa que o Espírito Santo habita na pessoa. Mas o Espírito Santo, quando habita em nós, o nosso Espírito, né? A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existe então uma ligação. Quando essa ligação é rompida por causa de vaidade, por causa de pecado, o Espírito Santo, ele sai e a pessoa não percebe que ele sai. O Espírito Santo, ele faz coisas tremendas, ele dá visão, ele revela, ele manifesta, te dá conhecimento. Jesus disse isso, ele não falou? Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes, e revelaste às pequeninas criancinhas. Isso é muito maravilhoso. Deixamos uma pessoa que não sabe de nada, não tem muito estudo, mas começa a revelar a ele as profundidades da Santa Palavra. E a pessoa passa a falar com uma tal ousadia que alguém fica olhando assim. Quando eu trabalhava no centro do Rio, conheci muitos pastores, muita gente. Eles ficavam perguntando: mas irmão Edvaldo, uma pergunta, você estudou seminário? Você não sei o quê? Faziam essas perguntas. Não, nem sei como é, rapaz. Eu conheço a palavra santa e poderosa. Glória a Deus. E aí, muitos ficavam ali, me rodeavam durante o almoço, né? 5, 6, 7, 10. Uma vez foi um português aqui ver. Eu disse: vai lá olhar lá. Fica de longe olhando. Mais ou menos entre 11h30, meio-dia e meia, até 1h. Aí ficou olhando lá, vendo um monte de irmão lá, fazendo pergunta, outro com gravadorzinho. Mas isso por quê? Porque na verdade, nós não nos engrandecemos porque Deus nos dá a palavra. Porque temos ciência de que é Deus que opera tudo em todos. Ele dá para mim, dá para vocês, dá para as crianças. Ele revela a quem ele quiser. Revelar significa clarear. Algo que está obscurecido aqui na palavra, te abre o leque, assim você entende. Quando Deus me revelou que o sangue de Jesus, que hoje habita em nós, é o Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido falar esse lugar nenhum. Isso veio na minha mente. Eu vivia perguntando: Senhor, quem é o Espírito? O que é o Espírito? O que é o sangue de Cristo que nos purifica? Se já acabou, já secou lá na cruz, como é que esse sangue purifica? Tem que ter uma atividade, alguém que está fazendo alguma coisa. Não é possível, isso não existe ao pé da letra. O sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Que sangue de Jesus? Se ele morreu só uma vez, o sangue secou, foi derramado lá, não é? E aí, lendo, estudando, um dia a voz do Senhor me disse: não é? O Espírito Santo do Senhor é o sangue de Cristo. Porque em Hebreus diz que o sangue de Cristo fala, o verbo está no presente, fala. Qual foi o sangue de Abel? Não é o dele derramado, não, é o sangue que ele apresentou do cordeiro ali, ele derramado, né? Aquele sacrifício era simbólico, mas o de Cristo fala muito mais alto. Aí, por que fala alto? Porque cumpriu a Escritura. Aí o Senhor me revelando, né? Depois descobri outros irmãos de outras igrejas, não de muitas igrejas, de uma igreja, e depois também um rapaz militar. Ele sabia também quem é o sangue de Cristo. É o Espírito Santo. Então, quando comemos a palavra e temos o Espírito, ele é representado, o Espírito Santo é representado como água. A água na Bíblia, em algumas escrituras, representa o Espírito Santo, não é? É comparado ao Espírito Santo. O azeite é comparado ao Espírito Santo, né? E outras coisas são comparadas ao Espírito Santo, como o vento, né? E há muitas comparações à palavra de Deus. O pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né?
Então, o pão, né, e outras coisas que o Senhor tem a ser mostrado. A própria palavra de Deus, ela representa Cristo, Jesus. Uma certa irmã, que já faleceu, disse assim: Senhor, eu queria tanto ver o Senhor. Aí apareceu uma Bíblia gigante aberta na frente dela no sonho, na visão, e disse assim: eis-me aqui. Glória a Deus. É a palavra. Obediência. Está de acordo que no Apocalipse está escrito, né? Glória a Ele Deus. tem um nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, a Santa Ceia do Senhor é comemorada por muitas igrejas. Nós aqui escolhemos fazer uma vez por ano. Não existe regulamento, doutrina que diz que é todo mês ou de 6 meses. Mais provável, não é? Uma vez por ano. Porque as festividades judaicas eram feitas cada uma no seu mês, na sua data, uma vez no ano. Como isso aqui ficou no lugar da Páscoa, nós cristãos não comemoramos. Eu não comemoro nem a Páscoa bíblica, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, e nem a Páscoa mentirosa. Essa aqui tem muitos crentes comemorando aí, testificando a mentira, porque esse negócio de coelhinho, de ovinho de coelho, de chocolate, isso é uma mentira. É tapar a verdade com a mentira, só por causa da comelância, só por causa das guloseimas. As pessoas continuam ainda praticando. Eu não pratico mais. Por quê? Não é bíblico. Religiosamente eu não pratico. Seria uma falta de consideração à verdade. Eu continuo praticando porque é gostoso, porque todo mundo faz por causa da amizade. Não. Eu tenho que testificar da verdade. Eu tenho que viver a verdade. Se as religiões das igrejas continuam praticando, o problema é de cada um. Eu não vou criticar e condenar. Eu não pratico, porque não é uma festa bíblica. A Páscoa bíblica que encerrou-se com a morte de Jesus era assim: não comia peixe na Semana Santa, comia-se carne de um cordeiro na data certa, um cordeiro de um ano, sem mancha, ou todo pretinho, ou todo branquinho, ou todo amarelinho. Tinha que ser assim, sem mancha, representando o corpo de Jesus que não tinha pecado. Comia-se o cordeiro assado, desde a cabeça aos pés, não podia quebrar um ossinho do animal, simbolizando que quando Jesus morresse ali, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Olha que maravilha! Essa é a Páscoa bonita e verdadeira da Bíblia. Comia-se com ervas amargas, com os pés calçados, não é? Com vestidos e cajado. Não, assim que se comia a Páscoa. E pão sem fermento. Era assim que se comia a Páscoa. Hoje até os judeus já mudaram a maneira de praticarem a Páscoa. Introduziram um monte de coisa que não tem nada a ver. Até eles estão fora. Eles que não aceitam a morte de Jesus continuam praticando a Páscoa. Nós, os que estão em Cristo Jesus, que já têm esse entendimento, já chegaram a essa conclusão, não praticamos nem para agradar a criança. E por que ter vontade de comer chocolate no dia da Páscoa? Não tem tanto todos os dias. Por que muitos crentes vão comer canjica, que é uma iguaria feita em adoração aos santos daí? Por que dá vontade de comer logo nessa época? Tem uma coisa estranha que Deus me revelou há muitos anos. Um demônio no sonho manifestava, ele fazia assim, xingando-se, né? Aquele que a pessoa chama de Zé Pilantra aí, chapéu branco, roupa branca. Ele dizia assim no sonho: vinde, comam canjica. Velhos, crianças, moças, mulheres, comprem canjica, façam canjica, comam canjica. E eu passava em frente a uma loja assim, aquele boneco falando assim, aquela coisa horrível, e as pessoas indo atrás da canjica. Na época, fora de época, quase ninguém come, né? Eu gosto de canjica, mas só como fora de época, fora da época deles aí. Agora, os crentes comem. E diz que não tem nada a ver. E a Bíblia fala que são alimentos sacrificados a ídolos, mesmo fazendo dentro de casa, mas eu não estou lá, não está lá, mas está fazendo no mesmo espírito da festa. Vê se eles comemoram o Santa Ceia conosco. O mundo não comemora a Santa Ceia do Senhor, não. O mundo comemora Páscoa, comemora Natal, aniversário, que é outra festa que não é bíblica. Mas parabéns para você. Por que parabéns para o ser humano? Se foi Deus que durante um ano, todos os dias de manhã, usou de misericórdia para você não morrer. Então parabéns deveria ser de Deus e não nosso. Está roubando a glória do Senhor. Outra coisa, eu também não preciso dar parabéns não. Dê para o Senhor. Janeiro que vem, eu estou completando 57 anos. Louve a Deus. Não me dê parabéns. Não, Senhor Jesus. Eu vou abominar isso. Antigamente eu ia, né? Eu não gostava muito não. Mas hoje já tenho entendimento. Deus me revelou grandes coisas e eu não me arredo meus pés.
Pode vir o seu doutor, pode vir o seu conversador, bate-papo, aquele que tem uma lábia boa, não vai me arredar meus pés. Estou firmado em quem tem me chamado, sei quem tem crido, e que essas coisas para mim não têm valor. Não sou sentimental, não é? Ah, ninguém lembrou de mim. Que nada, Jesus lembra de mim todas as horas. Glória a Deus. O que importa, irmão, é que nós somos observados pelos céus. Você precisa de aplauso? Você precisa de elogio? Não. Supera isso. Eu não preciso de aplauso. Eu não preciso de elogio. Não quero ser reconhecido por ninguém. Não quero ser convidado para pregar em igreja nenhuma. Eu já prego no meio da rua, em qualquer lugar. Aí em Pernambuco, quando nós estamos morando por um tempo, nós estamos no meio da rua assim, ó, você pode, olha, se você quiser pregar, se alguém, você fica triste que ninguém te dá oportunidade na igreja, vai lá para Pernambuco. Anda lá. A pessoa já fica olhando para você, percebe que você não é dali. Você chega assim, bom dia, ela já vem para perto de você, assim, já vem, fala para mim, já está quase querendo se entregar para Jesus. Até Isabel no colégio deu uma palestra lá para professores, para professora, um monte de alunos. E eles gostaram. Já me chamaram, eu não pude ir ainda, mas nós iremos na hora certa. Então eu digo para vocês, irmãos, nós comemoramos somente a Santa Ceia do Senhor. Ela é bíblica. Os apóstolos comemoravam com muita alegria, porque eles sabiam que a grande vitória foi dada àqueles que creem em Jesus. Amém. Quando nós estamos falando da morte de Cristo, nós estamos falando da redenção, irmãos. Estamos falando que Ele conseguiu, venceu até o fim. A Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e foi obediente. Glória. Até a morte de cruz. Então isso derrotou a Satanás, porque ele lá no céu não conseguiu fazer o que Jesus fez aqui. Jesus sendo filho de Deus se humilhou. Satanás sendo criação de Deus quis ser igual a Deus. Por isso caiu do pedestal onde ele estava. É maravilhoso, irmão, quando nós entendemos que o poder pertence a Deus. Se vocês têm capacidade, sabedoria, você tem um QI elevado, mais do que o meu, fala melhor do que eu, glória a Deus, mas não se gloria com isso não. Tudo veio de Deus. Ele deu o entendimento. Se o indivíduo fala inglês, outro fala japonês, o outro alemão, italiano e assim por diante, foi Deus que deu a língua, dividiu ali. Ali, na Torre de Babel, na Torre da Confusão. Glória a Deus. De repente, eu comecei a falar alemão. De repente, comecei a falar japonês. Arigatou, sayonara. Glória a Jesus. De repente comecei a falar espanhol. Hermanas, vamos alabar a Deus? Vamos bendizer a Deus em nome de Jesucristo. Nem de repente começou aquela confusão. Tudo deu só no estalo. Esse é o Deus que nós vivemos. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Então, irmãos, a Ele se deve o louvor, a honra e a glória. A nossa congregação é bem diferente. Lá é a mesma coisa. Nós estamos levantando lá, já está levantado essa altura aí, o tempo. E nós estamos, irmãos, ensinando os irmãos do jeito aqui a adorar a Jesus e ao Pai. Glória a Deus. Nada de glória. Ensinando os irmãos a não se sentirem diminuídos, porque não tem um cargo na igreja, porque não tem um monte de cargo que os irmãos criaram para levar as pessoas. Não. Você é importante para Deus. Todos são importantes. Todos que estiverem em Cristo Jesus têm grande valor, alto valor. Amém. Todos. O homem sem Deus não tem valor nenhum para Deus, porque não tem realmente o poder de Deus na sua vida. O homem sem Deus é como um vaso vazio. Ó, tem nada dentro. Tem que colocar alguma coisa dentro para ter valor. É assim que está escrito no Salmo. Que o homem de ordem elevada e o de classe baixa, pesado na balança, são mais leves do que a vaidade. Ou seja, não tem valor nenhum. A vaidade ainda é mais pesada do que eles. Agora, quem serve a Jesus, esse tem valor. Porque você carrega dentro do seu vaso algo precioso. Jesus. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então você passa a ter valor. O sangue de Cristo corre nas suas veias, o Espírito Santo. O sangue de Jesus corre nas suas veias. Glória a Deus. Cristo já nos preparou
mancha que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.